Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria e mais uma vez nós marcamos aqui no canal esse encontro para que nós possamos expor a palavra do Senhor. Evangelho segundo João 4, a partir do versículo 5, nós lemos assim: Foi, pois, a cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Irmãos, a palavra, ela nos mostra um momento nobre de Jesus, onde ele tinha que romper várias barreiras até então, ao passar por Samaria. Primeiro a cidade, os judeus, eles recusavam visitar, estar nela, porque essa cidade ela era rotulada pelos judeus como cidade dos embriagados, dos bêbados. Para os irmãos terem uma ideia, os judeus, eles não alimentavam, não comiam do pão dos samaritanos, pois era imundo para eles. Eles cascavam como imundo. Eles também não tomavam água no mesmo pote dos samaritanos, não assentavam à mesa com os samaritanos, não tinham comunhão, nenhuma comunicação. Esse rompimento não era de agora, era antiga. A história mostra que 722 anos antes de Cristo, uma autoridade, Sagão II, invade Samaria e leva parte do povo do Reino do Norte para o cativeiro. E mais tarde, Nabucodonosor leva para a Babilônia os judeus, o povo do Reino do Sul, o Reino de Judá, para os 70 anos de cativeiro. E depois dos 70 anos, Zorobabel lidera, ao retornar para Jerusalém, o templo, para reconstruir o templo. E os samaritanos, eles procuram os judeus para que pudessem participar, fizessem uma aliança, uma união para construir o templo de Jerusalém. Só que os judeus, eles não aceitaram essa proposta, não aceitaram. E eles disseram que eles não podiam aceitar porque eles colocaram como questão que eles viessem manter a sua identidade racial e a sua identidade religiosa. Eles entendiam, o entendimento deles é que eles iam comprometer a fidelidade deles com a palavra, com Deus. Com isso, os samaritanos criaram mágoa. E essa mágoa, ela fez com que eles falassem: tudo bem, vocês vão construir o templo de vocês? Então construam em Jerusalém, nós vamos construir outro templo. Vamos fazer o nosso culto, com a nossa liturgia, com a nossa crença. Nós vamos fazer um templo em Gerezim, Monte Gerezim. E nós vamos cultuar e adorar a Deus aqui, vocês cultuem e adoram a Deus em Jerusalém. E assim eles romperam toda a comunhão, toda a comunicação, vivendo esta mágoa, essa separação de irmãos. No ano 129 a.C., uma autoridade, João Hircano, general lá dos judeus, general Galdino dos judeus, ele invade Samaria, destrói o templo e agrava o ódio que havia e a mágoa nos corações dos samaritanos com os judeus, e entre os judeus e samaritanos, e vice-versa, né? Por isso, quando Jesus ele chega para conversar com aquela mulher, ele chega àquele local e ele começa, neste encontro,
ter uma conversa com essa mulher samaritana, ela é estranha. Ela fala, como? Ele pede água, né? Estava cansada, sentado junto à fonte de Jacó. E ele fala, dá-me de beber. E a mulher imediatamente diz assim, como sendo tu judeu me pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Irmãos, interessante. Outra condição também que não era aceitável naquela época, era justamente a comunicação de um homem com a mulher em público, conversar com a mulher em público. Para os irmãos terem uma ideia, um rabino para conversar com a sua própria esposa em público não podia. Então, quer dizer, Jesus aqui, ele teve que enfrentar situações que era protocolo de convivência social da época. Mas Jesus, ele dirige aquela mulher e fala assim, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, olha, eu tenho certeza, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Irmãos, o que ele estava dizendo? Se você souber o dom de Deus, o amor, a misericórdia, a compaixão, o poder, aquele que escolheu para falar contigo, que te elegeu nessa hora para uma salvação. Soubesse e quem é o que te diz, dá-me de beber, você está diante de Deus, está diante do Salvador, do Redentor, do Criador, que Jesus ali representava tudo isso. A misericórdia, o amor, a providência de Deus para o resgate, trazendo para ela paz, uma nova vida, um novo entendimento. Tu pedirias e ele te daria água viva. E aquela mulher, ela ficou ainda intrigada, ela falou, mas Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Ela sabia que o poço era fundo, teria que ter esforço para tirar água daquele poço lá de Jacó. Poço de Jacó. Tanto que ela fala assim, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, os seus filhos, o seu gado? Nós vivemos da água desse poço para descedentar a nossa sede. Nosso pai Jacó, ele também descedentou seus filhos, os seus animais, o seu gado. Mas és tu maior do que o nosso pai Jacó? Jesus é mais do que o poço de Jacó. E ele fala assim, qualquer que beber desta água, desse poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus não é só um poço fundo de água difícil, às vezes turvas, mas Jesus, ele é a fonte d'água que jorra, abundante, sempre, não seca, pelo contrário, jorra. E esta água, ela faz com que salte para a vida eterna. E a mulher disse, então dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Jesus agora, ele, com aquele interesse que ela teve em adquirir a água e descedentar daquela água, para que ela não pudesse ter mais sede, que ela não vivesse mais aquela mesma vida, aquela mesma forma de viver. Imagine, irmãos, agora ela pede aquela água e Jesus agora traz para ela um despertar de uma consciência, a consciência da vida que ela estava vivendo. E fala assim, mulher, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu,
não tenho marido. Aí Jesus disse, eu sei, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e que agora, o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher deve ter espantado, né? E nesse espantar ela falou assim, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais, Senhor, adoraram aqui nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Primeiro ele leva ela à consciência do pecado, de se acertar, de saber que ele é onisciente. Ele não estava expondo a vida dela, pelo contrário, ele estava despertando ela para que ela pudesse ver a situação que ela estava e que pudesse valorizar o dom de Deus, que era o amor, o conhecimento que ele tinha da sua vida, e que ela pudesse, assim, retribuir conhecendo como ele é misericordioso. Porque ela estava numa situação, ele não poderia estar nem dirigindo a ela, porque judeu, ela era mulher, para a regra da época era inaceitável conversar em público, e depois ele ainda não viu ela numa situação como todos os judeus iriam ver, a margem esquecida, discriminada, porque a vida que ela, pela vida que ela levava era uma vida imoral. Por certo, todos o julgavam e o condenavam pela vida que ela levava, porque ela tinha 5 maridos e o que ela vivia com ela era um amante. Mas Jesus, o dom de Deus está aí. Se tu conheceras o dom de Deus, o amor, a misericórdia, o Senhor não vê os predicados de uma pessoa, mas ele vê a necessidade. Nesse apresentar de Jesus, muitas das vezes ele foi criticado pelos fariseus. Em Mateus 9 e 11, os fariseus condenaram Jesus por assentar à mesa e comer o pão com os publicanos e pecadores. Mas Jesus falou assim, não necessita de médicos são, mas sim os doentes. Eu não vim para os sãos, vim para os necessitados. Ele fala assim, ide, porém, aprendei, ensinando os fariseus, os religiosos da época. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque, na verdade, os templos, os cultos eram para sacrificar, sacrifício. Derramar sangue para os pecados, remissão dos pecados. Mas agora ele veio substituir isso. Por isso que ele fala com ela, justamente no versículo 23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Os pais adoraram assim porque não conheciam. Mas agora estou apresentando o conhecer do dom de Deus. O que é ser verdadeiros adoradores? Os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito é em sinceridade. Deus conhece a sinceridade de cada um. Está em Deus, a onisciência dele. E em verdade é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é a verdade, ele é a verdade, e conhecereis a verdade, e ele vos libertará. E nós, se queremos ser adoradores, verdadeiros, não só adoradores, nós vamos adorar em espírito, com sinceridade, vivendo o dom de Deus. O que é viver com sinceridade? Se conhecemos o dom de Deus, vamos praticar o dom de Deus. O Senhor, certa feita, disse que o homem que constrói a sua casa sobre uma rocha, sobre Jesus, são aqueles que ouvem, escutam e praticam a sua palavra. Não só ouvem, mas praticam, cumprem, obedecem a sua palavra. Os seus mandamentos, os seus ensinos, os seus exemplos que estão aqui. Se recebemos misericórdia, vamos ter misericórdia. Se vivemos o perdão de Deus para com a nossa vida através de Jesus, vamos perdoar os nossos próximos. Não vamos julgar e condenar.
Nós fomos julgados e condenados pelos nossos pecados. Deus veio e nos libertou, estamos libertos. E agora o Senhor quer o quê? Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Deus não quer sacrifício. Chega lá, ofertou o sacrifício, ofertou o perdão, remiu seus pecados, mas você não praticou aquilo que Jesus ensinou, porque ele falou, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores em arrependimento. Nós temos que pregar, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, batizado. Então, irmãos, Deus é Espírito, e importa que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. E a mulher lhe disse ainda, naquele assunto que estava, naquele encontro que Jesus mesmo provocou com aquela mulher, e aquela mulher foi despertada. Ela fala assim, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E agora Deus revela plenamente, ela por completo. Fala assim, eu sou eu que falo contigo. Pronto. Aquela mulher, ela disse que ela deixou o seu canto e foi à cidade. E disse àqueles homens, todos, que ela encontrava, vede um homem que me disse tudo quanto tem feito, revelou tudo da minha vida, me deu uma experiência, me deu paz, me ofereceu uma água viva. E eu aceitei, e ele fez dentro de mim uma fonte d'água que jorra para a vida eterna. E agora eu tenho que testificar, porque quem, irmãos, tem uma experiência com Jesus, ela quer testemunhar, ela quer falar. Nós temos prazer de falar de Jesus. Nós temos alegria, porque é muito, muito maravilhosa essa passagem, irmãos, como Deus age, como Ele, na sua eleição, na sua escolha, Ele vai até o homem. Por isso que a palavra diz, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus, se tu conheceras o dom de Deus, ele foi lá amar aquela mulher. Quem ia amar aquela mulher naquela situação? Os religiosos da época, os fariseus? Quem ia ter uma palavra dessa? Quem ia tirar o cotidiano dela de um esforço, de um viver, de estar só naquela experiência dos pais lá do Velho Testamento, da Velha Aliança? Não que isso não tenha valor, tem valor, mas agora Jesus veio com um ensino novo, com as boas novas, com o amar, mas o abraçar. Isto é maravilhoso. Por isso, vim de ver de um homem que me diz tudo quanto tem feito. Porventura não é este Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, porque todos queriam saber onde ele está. Eu quero estar com ele. E diz a palavra que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Creram em Jesus só pelo testificar daquela mulher. Que poder tem, hein? Quando Deus transforma uma vida, a vida se torna Ela deixa o canto, mas o seu coração tem uma fonte d'água que é mais do que um canto. E ela testificou, disse tudo quanto tinha feito. Mas tinha alguns que foram ter com ele, os samaritanos. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Alguns creram por causa da mulher que testificou, outros foram ter com Jesus, e quando encontraram Jesus, creram nele por causa da sua palavra. Se tu conheceras o dom de Deus, que tão maravilhoso, né, irmãos? Nós conhecemos, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos o exemplo, nós temos a palavra. Por isso, irmãos, nesta palavra, vamos tirar proveito de várias coisas que Jesus aplicou aqui. Comunicação, comunhão, não faz acepção de pessoas, não olha como o homem aparência, não escolhe pelas aparências, as aparências enganam, e mesmo que as aparências estejam falando da pessoa como era
ela não tinha uma reputação para os dias da época que ela vivia. Ela estava mesmo sendo uma pecadora, mas Jesus veio diz a palavra que eu não vim para os justos, chamar os justos, não, mas os pecadores para o arrependimento. Então, nós temos que ser luz no meio das trevas. Nós temos que não olhar julgando e condenando, mas pelo contrário, amando e deixando para que o juízo seja de Deus. Deus sabe todas as coisas. O julgar de Deus não é o nosso julgar, o olhar de Deus não é o nosso olhar. Então, irmãos, muitas lições nós podemos tirar aqui e buscar ser verdadeiros adoradores, adorando em espírito e em verdade. Não é aonde nós vamos adorar, não é viver numa placa de igreja, um templo. Jesus passou por fora dos templos, passou muito longe dos religiosos, porque ele veio ensinar que não é isto. Mas nós temos que ter um encontro com Jesus, ter uma experiência com Deus. Irmãos, que bom ter paz com Deus, ter uma consciência sã de um cristão. Mesmo que nós somos homens, com as nossas falhas e imperfeições, nós buscamos o aperfeiçoar em Deus, até tornar varão perfeito, até chegarmos à estatura perfeita e alcançarmos uma eternidade com Deus. Vamos buscar um crescimento no entendimento da palavra. Viver as misericórdias do Senhor e ser misericordiosos com todos, não fazendo um evangelho algo que venha a ser para dividir, mas para somar, para multiplicar, para testemunhar, para unir e para que possamos ter comunhão. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, oramos, confirma todas as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Nos faz crescer no teu amor, no teu entendimento. Possamos crescer no conhecimento do dom de Deus na nossa vida. Pai, abençoa todos nós. Abençoa este canal, os irmãos que ouvem, aqueles que têm sido ouvintes, que venham a ver aqui salvação de vidas através desse momento onde nós tratamos da Tua Palavra. Nos enriquece com as Tuas bênçãos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém.